Olá pessoal, nessa aula vamos falar sobre frações, já estudando direto para concursos, vamos falar sobre o conceito e operações. Nessa aula em específico sobre as operações de adição e subtração com frações. Bom, começando então com o conceito, né? O que é uma fração? Uma fração é uma forma de representar uma parte de um todo que foi dividido em partes iguais. Isso aqui é muito importante. A fração ela representa uma parte de alguma coisa que foi dividida em partes iguais. Então lembre sempre disso, partes iguais que vai ajudar vocês na resolução dos problemas. Ela é composta de dois números. O numerador, que é a parte de cima da fração, que representa quantas partes estamos considerando, e o denominador, que é a parte que fica embaixo da fração, que representa quantas partes iguais o todo foi dividido. Uma forma geral de representar uma fração é numerador, traço, denominador. Então, assim, se você tem um chocolate, você dividiu esse chocolate em 4 partes iguais, e dessas 4 partes iguais você pegou uma, então, ó, você tem aqui, numerador, partes de cima, representa quantas partes estamos considerando. Então, quantas que a gente considerou aqui? Uma parte que foi o que a gente pegou. E embaixo, a parte total, o todo. Qual que é o todo? 1, 2, 3, 4. Então, essa fração aqui, este pedaço, representa 1/4 do chocolate. Exemplo simples. Outra situação, dividindo um objeto, imagine que você tem uma pizza que ela foi dividida em 8 fatias. Se você comer 3 fatias, podemos dizer que você comeu 3/8 da pizza. Numerador 3, que é a quantidade de fatias que você comeu, e o denominador 8, que é a quantidade total da pizza. Então, você comeu 3 de 8, você comeu 3/8 da pizza. Outro exemplo, metade de algo. Se um bolo for cortado ao meio, cada parte é representada como 1/2, uma de 2 partes, tá? Então, isso aqui, ó, é a representação geométrica do 3/8 da pizza. E se a gente for pensar no meio, normalmente a gente usa 0,5 para representar meio, né? Metade. É a mesma coisa. É o inteiro que foi repartido ao meio. Então, se eu estou querendo falar da metade de alguma coisa, eu posso usar 1/2 da mesma forma que eu posso usar 0,5. Fração como divisão. Então, esse traço da fração, a gente pode entendê-lo também como sendo uma divisão, né? Uma fração também é uma divisão. Então, A sobre B é igual a A dividido por B. Eu acabei de dar o exemplo para vocês da fração meio, né? Que meio representa metade, assim como o 0,5. Exemplos aqui também. Mas eu vou chegar já nesse exemplo aqui, ó. Presta atenção. Se eu colocar que 1/2 é 1 dividido para 2, o que eu vou fazer aqui para conseguir fazer essa divisão? 1 não dá para dividir para 2. Coloco 0, acrescento 0. 10 dividido para 2, 5. 5 vezes 2, 10. Para 10, nada. Aqui, tá vendo? Ó? Eu transformo a fração em um número decimal. Da mesma forma que eu coloquei, ó, 3/4 significa 3 divididos por 4. Isso também pode ser escrito como um número decimal. 0,75. Isso aqui é meio, que é a mesma coisa que 0,5. Agora o exemplo do escrito. 3/4 é 3 dividido por 4. 3 dá para dividir por 4? Não. 0, acrescenta 0. 30 dividido por 4, 7. 7 vezes 4, 28, sobra 2. Outro 0. 20 dividido por 4 é 5. 5 vezes 4, 20, não sobra nada. Olha lá. Então, isso aqui é verdade. 3/4 é igual a 0,75. Toda fração é também uma divisão e toda fração vai ter um correspondente número decimal. Bom, saímos então da parte de definição de frações e agora a gente vai entrar na parte de operações com frações. Adição e subtração a gente fala junto porque os conceitos, a forma de fazer essas duas operações é praticamente igual. A gente vai considerar duas situações. Uma situação em que as frações têm o mesmo denominador e outra fração que ela tem os denominadores diferentes. Isso por quê? Lembra que a gente falou que a fração ela é um todo que foi dividido em
partes iguais, certo? Então, para eu juntar ou subtrair frações, eu preciso considerar que o meu resultado tem que estar dividido em partes iguais. E essas partes iguais, a quantidade de partes que o inteiro foi dividido é representada pelo denominador. Então, na parte de baixo da fração, é aonde está representando em quantas partes esse inteiro foi dividido. Então, vamos começar observando uma situação em que a gente vai falar de mesmo denominador. Então, o que acontece? Quando a fração tem o mesmo, as frações no caso, tem o mesmo denominador, somar ou subtrair os numeradores e manter o denominador. Essa é a regra. Então, se eu tiver que fazer, por exemplo aqui, essa fração representa 1/5 e essa fração aqui também representa 1/5. Se eu tivesse que somar as duas, o que eu precisava fazer? Pegar 1/5 que está aqui e colocar para cá. Simplesmente isso. Por quê? Porque as partes das duas frações são iguais. Então, 1/5 mais 1/5 é 2/5. Não tem mistério para fazer. Você soma os numeradores e conserva o denominador. Então, se você for fazer a soma 2/3 mais 5/3, não tem segredo. É só somar 2 mais 5, 7 e conservar o denominador 3. Se você for fazer 2/3 menos 1/3, você vai fazer 2 menos 1, que é 1, e conservar o 3. Se você for fazer 1/4 mais 5/4 menos 3/4, mesma coisa. Você soma 1 mais 5, 6, menos 3, 3, e conserva o denominador, que é 4. Certo? Então, frações de mesmo denominador, a gente vai fazer a operação de adição ou subtração entre os numeradores e conservar o denominador, a gente conserva, ok? Já agora, quando a gente vai fazer a operação de adição ou subtração com denominadores diferentes, como no caso aqui, se eu quisesse fazer a operação 1/3 mais 1/4, o que eu teria que fazer? Por que eu preciso achar o mínimo múltiplo comum entre os denominadores? Porque se você olhar, pode ser um inteiro do mesmo tamanho. Se eu reparto ele em quantidades diferentes, o pedaço que eu vou ter vai ser diferente. Então, se eu pego aqui, 1/3, e 1/4, eu tenho pedaços diferentes. Então, eu não consigo juntar pedaços diferentes na mesma fração. Eu tenho que redividir essas frações. Como que a gente pode observar isso? Aí entra o conceito de fração equivalente. Basicamente, é o conceito da gente redividir essas duas frações para que elas se tornem frações com pedaços iguais. Então, eu vou pegar aqui para vocês visualizarem. Pegar aqui a fração 1/3 e vou deixar só a fração. Mesma coisa aqui, vou pegar a fração 1/4, vou sobrepor, porque elas têm o mesmo tamanho, e vou deixar aqui só a fração para vocês observarem. Bom, eu peguei as partezinhas de 1/3, as partezinhas de 1/4 e sobrepus. Aqui ficou repartido, então, em 12 partes, tá? Imagina que se eu conseguir, transcrever isso aqui, para cá, e transportar esse aqui para cá, conseguem perceber agora que eu tenho partes iguais? Que a minha fração, que era 1/3, eu continuo com o mesmo tamanho. Aqui eu tô com o mesmo tamanho que eu tinha antes de 1/3. Mas agora eu tenho 1, 2, 3, 4
dozeavos. E aqui a mesma coisa, eu continuo com o mesmo tamanho que eu tinha de 1/4, mas agora eu tenho 3 dozeavos. Ou seja, esta soma vai dar 7 dozeavos. Mas eu precisei fazer isso aqui, ó, de colocar elas em tamanhos iguais. Aí aqui entra o conceito do quê? Frações equivalentes. Porque eu consigo escrever frações que representam o mesmo tamanho, porém de infinitas formas diferentes. Quando a gente começa a explicar sobre operação com adição e subtração de frações, tem alguns alunos que não gostam muito da questão de resolver pelo MMC, pelo mínimo múltiplo comum. Então, um outro método que a gente ensina, né, e que dá certo para muitos alunos é assim: você vai multiplicar primeiro os dois denominadores, o resultado dessa multiplicação vai ser o denominador. Então, no caso aqui, o denominador é 50. E depois a gente vai multiplicar cruzado. Primeiro, esse denominador vezes aquele numerador. Então, 10 vezes 2 vai dar 20. Copia o sinal de adição. E depois, o outro denominador pelo numerador. Então, 5 vezes 3, 15. Entenderam? Multiplica os dois de baixo, resultado embaixo. Depois pega o último que está embaixo e multiplica cruzando. 10 vezes 2, 20. E depois o primeiro cruzando. 5 vezes 3, 15. E coloca o sinal de adição. Então, aqui nós teríamos a fração 35, 50. Certo? Que a gente pode simplificar por 5. Simplificar por 5, que vai resultar 35 dividido por 5 é 7. E 50 dividido por 5 é 10. Certo? 7 décimos, então, a soma 2/5 mais 3 décimos. Esse é o método da multiplicação. Mas se a gente quiser resolver essa mesma conta usando o cálculo do MMC, como é que a gente tem que fazer? Que é o método que ensina na escola e tudo mais, né? A gente tem que achar quem que é o mínimo múltiplo comum entre 5 e 10. Então, eu vou montar aqui o 5 e o 10 e eu vou buscar divisores. Então, esses divisores têm que ser números primos. Começa pelo número 2. 5 dividido por 2 não dá, abaixo 5. 10 dividido por 2, 5. O próximo número primo aqui vai ser o 5. 5 dividido por 5 é 1. Chegou no 1, termina, multiplica os dois resultados. 2 vezes 5, 10. Então, o mínimo múltiplo comum é 10. Vai estar aqui, certo? Agora, o que a gente vai fazer com esse 10? A gente vai dividir pelo de baixo e multiplicar pelo de cima. Lembra dessa regrinha? Divide pelo de baixo e depois multiplica pelo de cima. Então, eu vou pegar o 10, vou dividir por 5. 10 dividido por 5 é 2. 2 vezes 2 dá 4. Então, a gente pega o resultado e multiplica pelo de cima. Mesma coisa aqui, ó. 10 dividido por 10 é 1. 1 vezes 3 é 3. Então, mais 3. Que vai resultar 4 mais 3, 7 décimos. Tá vendo? Cálculos diferentes que a gente chega no mesmo resultado. Eu vou seguir ensinando pelo método do MMC, tá? Uma dica. No caso aqui, ó, o 10, ele é múltiplo de 5. Né? O 10 está na tabuada do 5. Então, quando isso acontece de um denominador ser múltiplo do outro, o mínimo múltiplo comum é esse valor. Então, deu 10 aqui porque o 10 é múltiplo de 5. Então, se eu fosse fazer, por exemplo, o MMC entre 2 e 8, como o 8 está na tabuada do 2, o resultado aqui é 8. Entre qualquer número par e o 2, né, no caso. Se eu fosse fazer o MMC entre 3 e 15, como o 15 está na tabuada do 3, o resultado aqui é 15. Então, não precisaria fazer essa conta aqui. Era só
já colocar o resultado na frente quando um for múltiplo do outro, tá? Outra dica para achar o MMC. Quando não tem divisor comum, né? No caso, os divisores do 2 é o 1 e o 2. Os divisores do 5 é o 1 e o 5. Quando não tem nenhum divisor comum, sem ser o número 1, que é divisor de todo mundo, para você achar o MMC, aí é só multiplicar os dois. Até no caso aqui vai ser 2 vezes 5, 10. Aí como é que a gente faz? Divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima. Então 10 dividido por 2 é 5, e o 5 vezes 3, 15. Menos, porque aqui é subtração, 10 dividido por 5 é 2, e o 2 vezes 2 é 4. Então o resultado aqui, 15 menos 4 é 11, então 11 décimos. 3 meios menos 2 quintos, 11 décimos. Próximo. 5 dozeavos menos 1 oitavo. Vamos fazer o MMC. 8 e 12. Divisor 2. 8 dividido por 2 dá 4 e 12 dividido por 2 dá 6. 2 de novo. 2 e 3. 2 de novo. 1. 3 não dá para dividir, abaixa. E agora o 3 que vai dar 1 e 1. Então, o MMC entre 8 e 12 é... Multiplica todo mundo aqui, ó. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. 8 vezes 2, 8 vezes 3, 24. Então, a gente vai fazer a nossa fração e embaixo vai ficar o 24. Agora, a gente pega esse número, divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima. 24 dividido por 12 é 2, e 2 vezes 5, 10. 24 dividido por 8 é 3, e 3 vezes 1 é 3. Sinal é de menos. Menos. Então, é só fazer a continha. 10 menos 3, 7, 24 avos. E a mesma coisa também quando tiver 3 denominadores, 3, 4, 5, 6 frações que tiver, é a mesma coisa. Então, aqui no caso, a gente pega os denominadores 4, 6 e 9. Vamos lá. Por 2, 2, 3 e 3. Opa! O 9 é ímpar, não dá para dividir. 9. Por 2 de novo, vai dar 1, 3 e 9. Agora por 3, vai dar 1, 1 e 3. E 3 de novo, vai dar 1, 1 e 1. Multiplica. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 3, 12. 12 vezes 3, 36. Então, o MMC aqui é 36. Aí agora a mesma coisa, divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima. 36 dividido por 4 é 9. 9 vezes 7, 63. Mais, né? Porque esse sinal aqui é de mais. 36 dividido por 6, 6. Vezes 1, 6. Menos. Deixa eu só arrumar esse traço aqui que ficou. 36 dividido por 9, 4. Vezes 1, 4. É só fazer a soma agora. 63 mais 6, 69. 69 menos 4, 65. E copia 36 avos. Agora essa questão aqui que caiu no concurso. A pergunta: calcule o valor da expressão envolvendo as frações a seguir. Então, é 5 dozeavos menos 1 quarto mais 2 sextos. Vou até copiar aqui um pouquinho maior. 5 doze menos 1 quarto mais 2 sextos. Percebe que ele deu uma fração que ela não está simplificada, né? Esse 2 sextos aqui eu poderia simplificar por 2 antes de começar a fazer, né? Dividir por 2, dividir por 2. Então, essa fração aqui, no caso, ao invés de 2 sextos, eu já posso direto colocar ela como sendo 2 dividido por 2 dá 1,
E 6 dividido por 2 dá 3. Então, 2/6 é equivalente a 1/3. Beleza. Fica até mais fácil agora com números menores. Agora eu tenho que achar o MMC entre 12, 4 e 3. Lembra que eu falei que quando um é múltiplo, se ele é múltiplo de todos os outros, o MMC é ele? Observa só, o 12 é múltiplo do 4 e é múltiplo do 3, que 3 vezes 4 é 12. Então, eu não preciso nem calcular. O MMC aqui é 12. Depois que eu fiz isso, o que eu vou fazer? Procedimento. Divide pelo de baixo e depois multiplica pelo de cima. Em todos eles. Então, ó, 12 dividido por 12 dá 1. E 1 vezes 5, 5. Menos 12 dividido por 4 dá 3. Vezes 1 dá 3. Mais, sempre copia os sinais. 12 dividido por 3 dá 4. Vezes 1 dá 4. Aí quanto que vai dar? 5 menos 3 dá 2. 2 mais 4, 6. Então, é 6/12. Professora, não tem essa alternativa. Por quê? Porque as alternativas das questões, dos concursos, vem na forma mais simples possível. E essa fração aqui dá para simplificar por 6. 6 dividido por 6 é 1. E 12 dividido por 6 é 2. Então, o resultado é meio, alternativa A. Espero que vocês tenham aprendido com essa aula, gente.